Graça e paz, você meu irmão, você minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? No dia de hoje quero compartilhar com os queridos irmãos a mensagem de esperança, as boas novas de Cristo, as boas novas de salvação, as boas novas que Deus tem preparado para nós, ou seja, a boa notícia. A boa notícia, amados, é algo que chega para você e nos alegra. A boa notícia é algo que leva até uma pessoa que muitas vezes está muito triste, passando por um processo doloroso. E aí, quando ela recebe a boa notícia, ela se alegra. Essa boa notícia é um plano que Deus tem para todo ser humano. Essa boa notícia é a salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, no dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que está no livro do profeta Isaías, capítulo número 45, no verso 9 e no verso número 10. Aqui a palavra de Deus vai falar do poder soberano de Deus sobre a humanidade. Então, o que eu quero compartilhar com vocês, nesses dois versículos, para nós tirarmos aqui boas lições, bons aprendizados, que nós não devemos lutar contra o Criador. E nós devemos sim andar com Ele em unidade, ou seja, na intimidade, na comunhão. Foi para isso que Deus nos criou, com um propósito, o propósito de adorá-lo, um propósito de se submeter a Ele, a sua palavra, e ter uma vida realmente transformada em conformidade com a sua vontade. Isso, amados, é algo que vai mudar a nossa história. Vai mudar a nossa perspectiva de vida, vai mudar a nossa casa, vai mudar as pessoas que estão em nossa volta. E por onde nós passarmos, as pessoas vão ser tocadas também por esse amor. Vão ser tocadas e vão ser também transformadas para transformar outras pessoas. É assim que Deus faz através da minha vida e através da sua vida, como um canal de bênção nas suas mãos. Portanto, no dia de hoje, o nosso título de hoje é: o que você está fazendo? É uma pergunta. Mas eu quero, queridos, meditar nesses dois versículos do livro do profeta Isaías, no capítulo número 45, a partir do verso 9 e no verso 10, que diz aqui: um vaso de barro não pode brigar com quem o fez o barro. Com quem o fez? O barro não pode perguntar ao olheiro: o que é que você está fazendo? Por isso que eu coloquei aqui o título aqui de hoje, em cima dessa mensagem. Vou repetir. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Verso número 9. Nem diz: você não sabe trabalhar. Verso número 10. Um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? Meus amados, o ser humano sempre tem o questionamento de questionar a Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus está fazendo isso? Muitas vezes está além da nossa capacidade humana de entender. Muitas vezes está além das nossas forças, do nosso intelecto humano, que é pequeno, comparado ao tamanho do Criador de todas as coisas. Portanto, o profeta Isaías, principalmente, queridos, quando ele cita aqui, dos versos 9 ao verso 13, soa como uma resposta àqueles que não querem aceitar a mensagem de que Deus escolheu Ciro, um estrangeiro para libertar o seu povo e reconstruir Jerusalém, está no verso 13. Chegará o dia em que as nações vão reconhecer que não há outro Deus além do Senhor, que está no verso 14. Embora seja um Deus que se esconde das pessoas, no verso 15, o Senhor se revelou a Israel, no verso número 19. Mas, principalmente, querido, eu quero retratar aqui algo de um homem
que se considerou ser um Deus, que começou a se colocar acima de Deus. E aí, querido, entra aqui esse título de hoje. O que você está fazendo? É uma pergunta. Portanto, eu pergunto a você no dia de hoje, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo nesse exato momento? Então preste atenção nessa mensagem. Fique atento àquilo que Deus quer falar conosco no dia de hoje através dessa mensagem. Amanhã pode não acontecer mais. Amanhã pode não termos mais essa oportunidade. Amanhã é um dia incerto para nós. Mas o que você está fazendo nesse exato momento? Reflita agora. O que você está fazendo no exato momento? Observe em sua volta. Observe em sua volta. Ainda há oportunidade. Ainda há um momento de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e escrever o nosso nome no livro da vida. Portanto, faça agora essa reflexão. O que você está fazendo? E essa mensagem vai falar conosco o seguinte direcionamento através dessa mensagem. Pare tudo que você está fazendo agora e abra o seu coração para ouvir a voz de Deus. Deus tem uma mensagem para a sua vida. Deus tem algo para transformar a sua vida, para mudar a sua história. E isso não é só momentâneo. É por um longo período. Então, observe. Um certo monarca, um rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, havia insultado o Eterno, nosso Deus. E a sua casa ele saqueou. Destruiu o templo em Jerusalém. Mas as consequências chegaram, irmãos. As consequências chegaram. Isto é, o grande monarca ficou louco, passando assim a se comportar como um animal. Está lá em Daniel, no capítulo número 4, que nós vamos meditar. Por isso, queridos, é muito importante nós entendermos que o dia de hoje é mais importante do que o de amanhã. Por que importante do que o de amanhã? Porque o amanhã ainda não chegou. E o hoje é o agora, é esse instante, é esse momento aqui. Então, muitas vezes o homem está fazendo muitos planos. Muitas vezes o homem está querendo fazer muitas coisas. Mas muitas vezes ele está fazendo algo que não vai edificar nada amanhã. Então o que acontece? Aquele que se antecipa, vou usar aqui, presta atenção. Aquele que se antecipa, ou agora, amanhã ele governará melhor. Por quê? É a vontade de Deus. Então acompanhe essa mensagem até o final, que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Sabe como? Veja o que aconteceu com Nabucodonosor, no capítulo 4, no verso de número 29 ao verso número 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, isso era Nabucodonosor, meus irmãos, era o império mais poderoso da terra na época. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória minha magnificência. Olha que ousadia! Como o homem se engana. Verso número 31. Ainda estava a palavra na boca do rei. Olha isso. Ainda estava a palavra na boca do rei. Olha só o que acontece. Quando caiu uma voz do céu,
Presta atenção, meus irmãos. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Olha isso, como é importante o que nós estamos fazendo agora, ou como pode ser decisivo tomar agora uma decisão sábia. Ouvir a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos. Verso número 32. E será tirado dentre os homens a tua morada, será como os animais do campo. Fartar-te-ão comer erva como os bois, e passear-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo, nosso Deus, domina sobre o reino dos homens e dar a quem quer. Deus dá a quem quer, irmãos. A quem quer. Deus dá a quem Ele quiser. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, quem tem o poder soberano é o nosso Deus. Verso número 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Veja. Por isso eu coloquei aqui no meu primeiro tópico, irmãos, nesse primeiro tópico aqui, tirando aqui de Daniel. Ai daqueles que enfrentam o Criador. Ai daqueles que enfrentam o Criador. Colocando aqui, primeira coisa que eu observo nesse primeiro tópico. Com rebeldia, autossuficiência, orgulho, soberba, vaidade, vangloria. Ai daqueles que se coloca diante do Senhor desta forma. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse primeiro tópico, irmãos. Um ser humano é muito fraco diante de Deus. É muito fraco diante de Deus. E aí eu volto novamente em Isaías 45. Quando diz no verso 9: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro. A Bíblia diz que nós somos o quê? Barro, formado do pó da terra. Somos frágeis, somos fracos. Mas quem criou o barro? O próprio Deus. Quem formou e criou o ser humano foi quem? O próprio Deus. Então aqui nós vemos o poder soberano de Deus sobre todo o ser, toda a criação. Outra coisa, irmãos, que eu vejo aqui também no terceiro aqui no primeiro tópico, terceiro. A Bíblia diz que nós somos o quê? Barro, e Deus é o oleiro. Então Deus nos pega, muitas vezes nos quebra, nos torce, nos amassa. Muitas vezes é necessário, o vaso já está pronto, ele vai lá, ele quebra novamente. E ele vai reconstruir novamente. Para fazer, sabe o quê, querido? Segundo a sua imagem. Para fazer segundo a sua imagem. Em Gênesis 1, verso 26 ao verso 28, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha. Gênesis 1, verso 26 ao verso número 28. Diz assim: aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e os selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Verso 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E verso 28 diz: e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra, e domine, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, queridos, agora nesse segundo tópico,
Se nós não soubermos governar como Deus nos criou, presta atenção, Deus criou o homem para governar. Por isso que eu usei aquela expressão que diz: quem se antecipa, governa. Quem se prepara, governa. Aqueles que realmente estão atentos à voz do Senhor, à sua palavra, obedece, se submete a ela, vão governar com certeza melhor do que aqueles, queridos, que não se anteciparam. Por isso, preste atenção agora. Você será expulso do meio dos homens. Foi o que Deus disse para Nabucodonosor. Foi o que Deus disse para Nabucodonosor. Correto, Daniel 4? Deus disse para ele: você será expulso do meio dos homens. E se você não obedecer, se eu não obedecer, se nós não obedecermos, nós também, queridos, seremos o quê? Excluídos. Ali. Deixado de lado. Deixado de lado. Por quê, amados? Quem se antecipa, governa. É a palavra. Porque o que você está fazendo é o nosso título de hoje. Se você está atento à voz de Deus, se você está em comunhão com Ele, você está andando em conformidade com a sua palavra, você vai governar melhor. Você vai viver melhor. Você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Então, o Senhor disse a Nabucodonosor, eu coloquei aqui no meu segundo tópico: você será expulso do meio dos homens. E aí aqui em Gênesis 1, 26 ao 28, aqui quando o Senhor diz que será expulso do meio dos homens, nada neste mundo acontece sem a permissão de Deus, nós sabemos. A primeira coisa que eu aprendo: nada nesse mundo acontece sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Portanto, Deus permite situações que às vezes nós não entendemos. Segunda coisa, irmãos, que eu vejo aqui nesse segundo tópico: Ele domina sobre todos os reis e sobre todas as nações do planeta Terra, sobre todo o universo. É Deus que governa. Isso aqui é nítido. Ele governa, Ele é soberano, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele é Deus. Por isso, amados, nós vemos que todo poder, toda autoridade, toda honra, toda glória foi dado a quem? O seu Filho amado Jesus. Deus deu ao próprio Jesus. Mas Jesus, temos que aprender como Jesus. Deus dando todo o poder e autoridade a Jesus. Deus está lá em Filipenses. Deus deu a ele poder e autoridade sobre tudo. Só ficou Deus acima de Cristo. Mas Cristo, irmãos, mesmo sendo Deus aqui na terra, Ele não quis ser Deus. Cristo vindo aqui na terra, Ele deu toda a honra e toda a glória ao Senhor. Veja que a palavra do Senhor vai dizer várias vezes que vinha uma voz que dizia: esse é o meu filho que me apraz. Esse é o meu filho que me dá prazer. Esse é o meu filho. Amachorei calamai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Por isso, amados, nós devemos governar, mas sempre dando a honra e a glória ao Senhor. Jesus fez isso. E nós somos criados segundo a sua imagem, criado à sua semelhança. Então, queridos, veja o que faz a diferença entre aquele que governa, mas sabendo que acima dele existe um Deus. Existe aquele que é o provedor. Existe aquele que é o que envia os recursos. A Bíblia vai dizer, no Evangelho de João, capítulo 3, 27, que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Portanto, primeiramente, queridos, quando você governa, mas você sabe quem está no controle de todas as coisas, não é você, mas é o próprio Deus. Mas você governa porque Ele te capacita. Você governa porque Ele te dá realmente poder e autoridade para isso. Mas você sabendo quem é Ele, Ele está acima de todo nome. Amém? Então, amados, é o que eu observo aqui. No segundo ponto do nosso segundo tópico.
e faz prevalecer a sua vontade. Então Deus faz prevalecer a sua vontade sobre todos e toda a raça humana, sobre todas as nações, sobre todas as coisas. Prevalece a vontade do Eterno, a vontade do nosso Deus. E terceira coisa que eu observo aqui, irmãos. Terceiro, ele levanta e derruba, dá autoridade e tira conforme o seu querer. Então, voltando para Isaías 45. Deus levantou um rei chamado Ciro, que não era cristão, mas a própria palavra vai dizer que é o escolhido do Senhor. Foi Deus que escolheu. Deus escolhe o que Ele quer. Deus escolheu até uma jumenta para falar com Balaão. Mas o propósito do Senhor viria a acontecer no futuro, quando o rei Nabucodonosor criou um reino que aparentemente era inabalável, uma cidade fortificada que ele se vangloriava de tudo que ele tinha criado. Mal ele sabia que viria um exército que não ia precisar pular as muralhas. E foi isso que aconteceu. Sabe como foi que Deus deu estratégia a Ciro? A entrar, querido, pelos canais do rio. Desviar o curso do rio. Presta atenção como Deus trabalha. Desviar o curso do rio. E ali a água debaixo da fortaleza secou. Diminuiu, secou. De alguma forma a Bíblia não explica claramente sobre. Mas eles entraram pelos canais. E eles entraram dentro daquela fortaleza. Porque um dia um homem chamado Nabucodonosor, soberbo, arrogante, prepotente, autossuficiente, se achou ser um Deus. E era o reino mais poderoso da terra. E a Bíblia vai dizer que ele ficou por longos anos como um animal. E aí, amados, Deus usou Ciro, que não era nem judeu, era persa, para fazer aquilo. E se cumpriu aquilo que Deus tinha preparado para libertar o seu povo, que estava cativo na Babilônia ao longo dos anos. Então, meus queridos, o Senhor, Ele é soberano, Ele levanta, Ele derruba, Ele dá autoridade, Ele tira conforme a sua vontade, segundo o seu querer. É Ele que determina todas as coisas. E a quarta coisa que eu observo aqui nesse segundo tópico, o homem que não reconhece a sua grandeza, que não se rende ao domínio do Senhor, que não se rende ao domínio do céu, jamais terá o domínio na terra. Jamais terá o domínio na terra, como o Senhor prometeu. E Deus disse aqui em Gênesis 1, 26 ao 28. Deus disse. Deixa eu meditar no versículo. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Olha, Deus criou o ser humano como o próprio Deus, mas aqui ele está se referindo como nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vivo, Deus Emanuel, Deus Espírito. Então, queridos, a Santa Trindade. Deus criou o ser humano com alma, corpo e espírito. Veja, Trindade divina e a Trindade humana. Foi isso que Deus criou. Veja isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E criou o homem, alma, corpo e espírito. Veja como é parecido, realmente segundo a sua imagem, como diz a Bíblia. Mas a palavra de Deus vai dizendo, parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Verso de número 27. Deus os criou, os seres humanos, e eles os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. Verso 28. E os abençoou, dizendo: tenha muitos e muitos filhos. Espalhe-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre o domínio dos animais que se arrasta pelo chão. Verso 29. E aí, meus amados,
nós vemos o que acontece. Primeira coisa, queridos, que eu observo aqui. Que Deus nos criou segundo a sua imagem, parecido com Ele. Qual é o caráter de Deus? Justo. Um caráter justo, santo. Ele é tudo isso que nós estamos falando e muito mais. Então, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, ou seja, parecido com Deus, o Senhor fala no plural, ele fala no plural. Com isso, entendemos aqui que ele fez referência à sua trindade, como eu acabei de falar. Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém, amados, um só Deus. De igual modo, o ser humano formado por ele tem o corpo, a alma e espírito. Assim, o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança, isto é, com o seu caráter, com a sua natureza espiritual para ter um relacionamento com Deus, que permitiam a eles se comunicarem com o Pai. Foi isso que Deus nos criou, segundo a sua imagem. E também, amados, segunda coisa, para adorá-lo em total submissão à sua palavra. Foi isso que Deus nos criou. Deus nos criou para adorá-lo em sua total submissão à sua palavra, na queda do homem, irmãos. Essa semelhança, ela foi perdida lá no Éden. E só pode ser restaurada por meio do novo nascimento, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí, queridos, o Espírito Santo é o responsável por essa restauração da imagem da criação, do Criador em nós. Como está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 9 e no verso 10. Então, para nós concluirmos essa mensagem, primeira coisa, irmãos, enfrentar a Deus não é uma boa escolha para nós seres humanos. Se rebelar contra Deus não é a escolha sábia a fazer. Segunda coisa que eu observo, querido, tirando aqui, o homem, se não se submeter a Deus, se não se submeter ao Criador, se não se submeter a Ele, a sua palavra, não pode governar a terra de forma alguma. Ele vai viver sempre, queridos, rodando em círculo. Ele não tem crescimento. Não tem. E terceiro, queridos, que eu observo aqui, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, isto é, com o seu caráter e com a sua natureza espiritual, que permitiam a ele se comunicar com o Pai. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então eu quero recapitular essa mensagem. Eu vou voltar aqui um pouquinho, quero recapitular. A nossa mensagem hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 45, no verso 9 e no verso 10. E o nosso título de hoje é: o que você está fazendo? Então eu pergunto para os queridos irmãos, o que você está fazendo nesse exato momento? Para refletir o que você está fazendo nesse momento. Você precisa colocar agora diante do Senhor, meus amados. Parar tudo que você está fazendo. Porque o que você está fazendo nesse momento é muito importante. É muito importante. Se for em conformidade com a vontade de Deus, com a sua palavra, você está no caminho certo. Agora, se você estiver, meus amados, por aí, despercebido, apegado nas coisas desse mundo, apegado nas coisas que são vãs, que são passageiras, eu sinto muito te dizer que esse não é o melhor caminho. Mas se você estiver agora, queridos, prestando atenção nessa mensagem, no que Deus está querendo falar com você, o que Deus está querendo te revelar nesse instante, você vai ser surpreendido hoje pela presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que Nabucodonosor,
ele se levantou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. E todos nós, amados, muitas vezes, quando nós estamos afastados dos caminhos de Deus, estamos em rebeldia, em rebelião. A Bíblia diz que há um muro de separação entre nós e o Criador. Então, abandone tudo que você está fazendo e busque o Criador agora. Busque Jesus. Busque agora a presença de Deus. Diga para Ele, diga para Ele agora. Diga para Ele que você quer fazer uma aliança com Ele, que você quer renovar a aliança com Ele, que você quer viver em harmonia com Ele. Diga isso a Ele. Primeiro tópico que eu falei: ai daqueles que enfrentam o Criador. Ai daqueles. Segundo tópico: você será expulso do meio dos homens. Foi assim que Deus disse para Nabucodonosor, porque ele se achava realizado, soberano. Ele se achava autoexistente, forte. Ele falou: eu sou um Deus. Quem? De repente veio uma voz do céu e quebrou ele, fez ele se tornar ali por longos anos como um animal, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele como um animal. As suas unhas cresceram e ficaram como de aves. Ficou irreconhecível, comendo capim como boi. Porque ele se achou autossuficiente, ele não precisava mais de Deus. E quantos de nós estamos no dia de hoje sem precisar da vontade de Deus? Sem querer estar em comunhão com Deus? E o terceiro, irmãos, que eu coloquei aqui, disse Deus: façamos o homem segundo a nossa imagem. Deus te criou com propósito. Deus te criou para ter um relacionamento com Ele. Deus te criou, nos criou para ter uma vida, consagração a Ele. Então, meus irmãos, e a conclusão que eu coloquei aqui, 3 situações. Enfrentar a Deus não é a melhor situação, porque o ser humano é falho, é fraco. Segundo, se o homem não se submeter a Deus, não pode governar nada, nem a sua casa você consegue governar, porque vai virar uma bagunça. E terceiro, e Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Então eu faço um apelo a você agora nesse exato momento. Eu convido a você a adorá-lo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu convido a você a adorá-lo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, em espírito e em verdade. Então diga agora: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu confesso e eu renuncio os meus pecados. E diga em alto bom som: eu te reconheço, eu te convido como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Toma a minha vida em tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos. Aplana os caminhos, Senhor. Coloca tudo que está fora do lugar, Senhor, no caminho do Senhor, Pai. E me ensina a governar segundo o teu Espírito. Que eu ande, Senhor, em novidade de vida. Que eu ande, Senhor, em novidade de vida. Quero viver o novo de Deus na minha vida a partir de agora. Por isso, Senhor, eu me submeto a Ti e a Tua palavra. E quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor contigo. Eu quero viver o melhor deste mundo. Mas eu também quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida. E me ajuda a andar segundo os teus preceitos, segundo o teu querer. Faça, Senhor, em nós a tua vontade. Faça, Senhor, em nós o teu querer. E eu já te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem prazer em nós quando nós estamos em união com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa mensagem. Pai, no dia de hoje, Senhor, nós queremos te adorar. Amanhã e eternamente. Todos os dias das nossas vidas. É isso que nós desejamos de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, da nossa mente, Senhor, de todo o nosso ser. É assim o primeiro mandamento, Senhor. É honrar o Senhor, colocar o Senhor acima, aonde o Senhor merece, porque o Senhor é santo e o Senhor é soberano. Mas nós te pedimos, ó Pai, como diz na tua palavra, venha o teu governo sobre nós. Venha o teu governo sobre nós. Só assim, Pai, nós conseguiremos governar também com poder e com autoridade, guiado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, para nos ensinar, nos dar o espírito de conselho, de ensino,
de ousadia, de fortaleza, de trepidez, de moderação. Ó Senhor, de equilíbrio. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê o dom do amor, que o Senhor nos dê os frutos do Teu Espírito, para que em nós, esse vaso de barro tão frágil, Senhor, ele possa transbordar do Teu amor. E que a Tua graça, que a Tua bondade, Senhor, esteja sobre nós, não somente hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, nós te pedimos perdão do nosso pecado. Nós confessamos, Senhor, que nós somos pecadores e que nós precisamos, ó Deus, da Tua graça. Precisamos, ó Pai, da Tua bondade, da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, Senhor, livra-nos de todas as tentações do mal. Livra-nos dos laços, Pai, desse mundo. Livra-nos dos laços do inimigo. E livra-nos, Senhor, de nós mesmos, da nossa natureza pecadora, Senhor. Senhor, nós queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Nós somos nascidos do Espírito, e os nascidos do Espírito têm prazer em estar em comunhão contigo, tem temor no coração, Pai. Tem temor, Senhor, para não pecar contra Ti e a Tua palavra e contra o nosso próximo. Em nome de Jesus, papai, dai-nos o pão nosso de cada dia. Não deixa, Senhor, nos faltar nada, porque Teu é o reino, Senhor. Teu é o poder e Tu é a glória. E abençoa, Senhor, também aqueles que nos perseguem. Nós abençoamos, nós oramos pela vida deles. E nós abençoamos, nós perdoamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, e a paz, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam não somente conosco hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.